João descreve o toque das 6 primeiras trombetas, que anunciam as pragas e os juízos de Deus sobre a humanidade rebelde. A 6ª trombeta, em especial, chama a nossa atenção, pois ela revela a existência de 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates e que são soltos para matar a 1/3 parte dos homens. Antes de entrarmos na interpretação bíblica, é importante entendermos o contexto histórico em que essa profecia foi dada. O livro de Apocalipse foi escrito por João, o discípulo amado de Jesus, por volta do final do 1º século depois de Cristo, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu. Naquela época, o Império Romano dominava o mundo conhecido e perseguia os cristãos, que eram considerados inimigos do Estado por não adorarem o imperador como Deus. João recebeu uma série de visões de Jesus, que lhe mostrou as coisas que haviam de acontecer no futuro, desde a situação das 7 igrejas da Ásia Menor até o retorno glorioso de Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like, e se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. O capítulo 9 do Apocalipse faz parte da seção que trata das 7 trombetas, que são tocadas por 7 anjos após a abertura do 7º selo do livro selado com 7 selos, que contém o plano de Deus para a história. As 7 trombetas são uma alusão às 7 trombetas de Jericó, que foram tocadas pelos israelitas para derrubar as muralhas da cidade inimiga e conquistar a terra prometida. As 7 trombetas do Apocalipse, porém, têm um alcance maior, pois elas afetam toda a terra e anunciam os juízos de Deus sobre os ímpios, que não se arrependem dos seus pecados e não reconhecem a soberania de Deus. As 4 primeiras trombetas causam desastres naturais, como chuva de fogo, queda de estrelas, escurecimento do sol e da lua e contaminação das águas. As 3 últimas trombetas são chamadas de ais, pois elas trazem calamidades ainda maiores, como a invasão de gafanhotos demoníacos, a guerra dos 4 anjos do Eufrates e a queda do reino de Satanás. Agora que nós já vimos o contexto histórico, vamos ver o que a Bíblia diz sobre os 4 anjos do Eufrates. O texto que nós vamos analisar está em Apocalipse 9, 13 e 21. Vamos ler. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios. E os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Esse é um texto muito impressionante e cheio de simbolismos. Vamos tentar entender o seu significado. A palavra anjo significa mensageiro, e pode se referir tanto a seres celestiais quanto a seres humanos. No livro de Apocalipse, há vários tipos de anjos, como os anjos das 7 igrejas, os anjos das 7 trombetas, os anjos das 7 taças, os anjos da abominação da desolação, os anjos da colheita, os anjos da batalha do Armagedon, entre outros. Os 4 anjos do Eufrates são diferentes dos demais.
pois eles são descritos como anjos caídos, que estavam presos por Deus por causa da sua rebeldia, e que são soltos por uma ordem divina para executar um juízo específico. Eles são comparados aos anjos que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus e que foram lançados na terra, conforme Apocalipse 12, 7 e 9. Esses anjos caídos são também chamados de demônios, espíritos malignos, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, conforme Efésios 6:12. Eles atuam no mundo invisível, influenciando as nações, as culturas, as religiões, as ideologias, as filosofias e os indivíduos, para afastá-los de Deus e levá-los à destruição. Os 4 anjos do Eufrates, portanto, são 4 líderes demoníacos, que têm sob o seu comando um exército de 200 milhões de demônios, que são representados pelos cavalos e pelos cavaleiros da visão de João. Eles estavam presos junto ao grande rio Eufrates, que é o maior rio do Oriente Médio e que atravessa 4 países: Turquia, Síria, Iraque e Irã. Esse rio tem um significado histórico e profético muito importante, pois ele foi o berço da civilização humana, o limite do Império Romano, o palco de grandes eventos. A Bíblia não nos diz exatamente por que esses 4 anjos estavam presos, mas podemos inferir algumas possibilidades. Uma delas é que eles faziam parte dos anjos que se rebelaram contra Deus no princípio, junto com Satanás, e que foram expulsos do céu, conforme Apocalipse 12, 7 e 9. Esses anjos se tornaram demônios e passaram a atuar na terra, tentando enganar e destruir os homens. Alguns deles, porém, foram tão perversos e violentos que Deus resolveu aprisioná-los em lugares específicos, para impedir que causassem mais mal. Um desses lugares foi o abismo, onde estava o anjo da quinta trombeta, chamado Abaddon ou Apolion, conforme Apocalipse 9, 1, 11. Outro desses lugares foi o rio Eufrates, onde estavam os 4 anjos da sexta trombeta. Outra possibilidade é que esses 4 anjos estavam presos por causa de um evento específico que aconteceu na história humana e que envolveu o rio Eufrates. Esse evento foi o dilúvio, que Deus enviou para destruir a humanidade corrompida pela maldade e pela influência dos anjos caídos, conforme Gênesis 6, 1 a 13. A Bíblia nos diz que antes do dilúvio, havia na terra gigantes, chamados de Nefilins, que eram filhos dos anjos caídos com as filhas dos homens, conforme Gênesis 6, 4. Esses Nefilins eram homens de fama, mas também de violência, e contribuíram para a degeneração da raça humana. Alguns estudiosos acreditam que esses anjos caídos e seus descendentes Nefilins habitavam na região do rio Eufrates, que era o berço da civilização, e que foram submersos pelas águas do dilúvio, ficando presos ali até o tempo determinado por Deus. A Bíblia nos diz que os 4 anjos foram soltos na hora, no dia, no mês e no ano que Deus havia preparado para eles. Isso significa que eles foram soltos em um momento específico da história, que estava de acordo com o plano profético de Deus. Mas qual foi esse momento? Para responder a essa pergunta, precisamos entender o significado dos números que aparecem nessa profecia. A profecia dos 4 anjos do Eufrates tem um significado muito relevante para os nossos dias, pois nos mostra que estamos vivendo em um tempo de grande conflito espiritual, em que as forças do mal estão se levantando contra o reino de Deus. Essas forças se manifestam de várias formas, como o terrorismo, o fundamentalismo, o ateísmo, o materialismo, o humanismo, o relativismo, o secularismo, o paganismo, o ocultismo, o esoterismo, o falso cristianismo, entre outras. Essas forças têm como objetivo enganar e matar os homens, afastando-os de Deus e da verdade do Evangelho. Elas também têm como alvo o povo de Deus, especialmente Israel, que é o relógio profético de Deus, e a Igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Por isso nós devemos estar atentos e vigilantes, pois o inimigo anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar, conforme 1 Pedro 5:8. Mas nós não devemos ter medo, pois Deus está no controle de tudo e nada acontece sem a sua permissão. Deus usa até mesmo as ações dos anjos caídos para cumprir os seus propósitos e para trazer juízo sobre os ímpios e salvação sobre os justos.
Deus também nos deu a sua palavra, que é a espada do Espírito e que nos revela as coisas que hão de acontecer, para que não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos preparados para a sua vinda. Neste vídeo nós vimos quem são os 4 anjos caídos acorrentados no rio Eufrates, que aparecem na profecia da 6ª trombeta do livro de Apocalipse. Nós vimos que eles são 4 líderes demoníacos, que comandam um exército de 200 milhões de demônios, que são representados pelos cavalos e pelos cavaleiros da visão de João. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.